Então, eu queria chamar aqui para me auxiliar aqui nesse palco, aqui com todas essas perguntas aqui. Gente, uma salva de palmas, professor Lucas Heine. Vai fazer parte aqui do nosso segundo painel. Eu vou passar até aqui, depois a gente volta aqui as perguntas. E queria que subisse aqui ao palco também nossa querida professora Cristiane Stropo, uma salva de palmas para ela também. Ei, meu querido, dá um bracinho aqui. Muito bom te ver. Aqui, ó, segura aqui o microfone aqui. Volta, deixa eu... Pode. O professor Paulo está perguntando se é para ele ir embora ou se é para ele ficar aqui, gente. Eu não vou nem responder, não, que você é só... Professor, muito obrigada por tudo, viu, por estar aqui. Gente, eu tive que chamar esse time para subir aqui, porque a gente precisa responder aí a esses questionamentos. O professor Lucas já estava ali, ó, me chama aqui, para a gente tentar responder de forma mais objetiva. E nada melhor do que termos aqui o olhar da Procuradoria-Geral da República, né, aqui da... Professor Lucas Heine aqui, que com muita satisfação atendeu aqui o nosso pedido, né? O senhor quer que eu reprise aqui as perguntas? Eu já vou passar a bola para ele, gente. Acho que eu já falei por demais aqui em nome da Justiça Federal, mas em razão do nosso painel aqui, nós abrimos aqui oficialmente, pessoal, o segundo painel que vai tratar de questões jurídicas relevantes e polêmicas da 1433. A intenção aqui é a gente ter um olhar integrado da Justiça Federal e da AGU em razão desses temas, né? O professor Lucas Heine aqui também tem nos recebido dentro dessas nossas agendas aqui, em razão das ações de governança da contratação, né, professor? Então, a gente está indo muito lá também até a unidade dele ali, para a gente poder dialogar um pouquinho e trazer informações mais sólidas para vocês também, né, professor? Seja muito bem-vindo, agradeço aqui a sua presença, da professora Cristiane também. Professor, quer responder e nos auxiliar aí com os questionamentos dos nossos colegas? Acho que nós temos 3 questionamentos aqui na sequência. O primeiro aí, em razão do limite do valor de dispensa, se consideramos ali o valor efetivamente de um ano da contratação, do exercício financeiro, se a gente vai avaliar isso de acordo com o prazo de execução previamente estabelecido, avaliado e planejado, né, lá no termo de referência. Depois, uma outra pergunta em razão da possibilidade de substituir o instrumento contratual por outro instrumento hábil, em razão também do valor, né, que nós temos ali no parágrafo 1º. E eu até já esqueci do terceiro questionamento de novo, mas a gente vai responder um a um e a gente volta aqui à pergunta. São muitos questionamentos, professor, seja bem-vindo. Olá, bom dia, minhas amigas e meus amigos. Professora Luana, tive a satisfação de conhecê-la esse ano nessa aproximação com a Procuradoria-Geral Federal, com a AGU. Estou aqui admirado pelo talento dela, não só na área de licitações e contratos, na condução da área de licitações e contratos da CGF, da Conselho Federal, mas também com seu talento de apresentadora. Eu estou me sentindo aqui no encontro com Luana Carvalho, né? Fátima Bernardes, Patrícia Poeta realmente estão perdendo, mas isso torna ainda mais prazeroso estar aqui. É uma satisfação. Nós lá na AGU, né? A gente tem se deparado com algumas questões polêmicas. É uma nova lei. A nova lei, ela guarda muito da estrutura da lei antiga, mas ela ainda traz algumas polêmicas, porque ela tenta avançar em alguns pontos e a gente já está acostumado, né, com 30 anos de lei antiga, às vezes a raciocinar com base no retrovisor, né? Eu não lembro o que foi que falou, né? Não dá para interpretar a lei olhando para o retrovisor, temos que olhar pelo para-brisa. Então, vamos lá. Eu vou pedir para repetir de vez em quando as perguntas, que eu sou meio hiperativo, então às vezes eu me perco, tá? Mas, a princípio, a questão do valor, né? A gente vai considerar, para fins da dispensa, se vai ser o valor total do contrato, considerando todas as possíveis prorrogações, que hoje pode chegar até 10 anos, ou se vai ser só exercício financeiro. Se você observar, na lei antiga, isso estava bem consolidado, né? Já tinha uma orientação normativa da AGU, a orientação normativa número 10, dizendo que você deveria considerar todas as possíveis prorrogações. O que, na verdade, você acaba esvaziando a sentido da norma, que era 80 mil para 5 anos, 60 meses, ok, 1.300 e pouco por mês. Pouco provável. Esvazia. Na prática, o que você fazia? Em vez de prorrogar, você fazia uma outra contratação direta. Então, assim, perde o sentido, a lógica. Então, se nós formos ver hoje o 75, parágrafo 1º, ele traz, de uma forma um pouco mais analítica, 2 critérios que já tinham na lei anterior, né, que era o conjunto e concomitantemente.
Então, nós temos, no exercício financeiro, você deve observar a despesa do exercício financeiro e todas aquelas que forem realizadas de mesmo tipo, né, de mesma natureza, pelo órgão responsável pela contratação. Então, o inciso 1 equivale ao concomitantemente, que é no mesmo exercício financeiro, e o 2 equivale ao conjuntamente, que é na abrangência territorial do órgão que está licitando. Desde a lei passada, assim, eu me curvei à maioria, né, que nos vincula, no sentido de que deveria considerar os 60 meses. Mas me parece que todo o planejamento da contratação ela é em ciclos anuais. Sim. E outra coisa, o contrato ele é feito por aquele período inicial. O próprio Tribunal de Contas da União tem um entendimento que é interessante, no sentido que a prorrogação, tecnicamente, seria uma celebração de um novo contrato, uma espécie específica de dispensa. Então, não vejo muito sentido. O que me parece, essa interpretação, ela decorreu daquilo que alguns chamam de presunção de má-fé, né? Muitas vezes há um princípio da desconfiança no gestor. Sim. Então, como a dispensa, a contratação direta, muitas vezes é mal utilizada, é utilizada para direcionamento, então aquilo que se chama também de heurística de julgamento, né? A gente, é um fenômeno psicológico, a gente tende a se lembrar daquilo que é mais impactante e daquilo que é mais recente. Por isso que o pessoal tem muito mais medo de morrer caindo de avião do que de bater no ônibus, embora seja muito mais provável morrer numa batida de ônibus do que cair de avião. Por quê? Toda vez que cai um avião, toda a mídia repercute, chama atenção, isso desperta um sentimento assim, de risco exacerbado. Se a gente for ver, eu trabalho com a administração federal. Eu estou à frente da consultoria federal em gestão pública, da Procuradoria Federal. A gente orienta, supervisiona, coordena a atuação das 165 procuradorias junto a autarquias e fundações públicas federais. Então, a gente trabalha com muito servidor público e eu posso afiançar. A imensa maioria são servidores honestos, dedicados e determinados a, apesar de todas as dificuldades, atender o interesse público. Mas aquele que faz errado é que todos os jornais repercutem, né? Então gera esse tipo de desconfiança. Mas hoje me parece muito claro. A lei, ela traz claramente, em vez de falar aquele conceito aberto, meio indeterminado, de conjunto e concomitantemente, ela fala claramente, considerado o exercício financeiro. Então, me parece que na nova lei, na lei anterior poderia ter discussão, embora eu tenha sido vencido, mas nessa nova lei, né, eu tenho uma segunda chance de fazer valer esse argumento no sentido de considerar o exercício financeiro. E mesmo se a gente for prorrogar, então você vai considerar, vai considerar só o prazo inicial. Até porque agora não são mais só 60 meses, né? Pode chegar a 120 meses. Aí vai ficar muito menor o valor e realmente esvaziar o sentido da norma. Então, essa é a primeira que me lembra, depois a gente passa para as outras. Para a gente responder, só para finalizar de forma mais objetiva, no olhar da AGU, então, a orientação normativa 10, em razão da publicação da 1473, mais especificamente das orientações que a gente tem de forma direta no artigo 75, mas em vários outros, né, artigos da 1473, em que a orientação realmente é avaliar do ponto de vista daquele exercício financeiro, porque senão eu tenho uma norma que não vai ser efetiva, né, se a gente pensar em tudo em razão da prerrogativa que nós temos agora de editarmos aí algumas contratações que são, né, de natureza contínua pelo prazo inicial de 60 meses. A gente for ter um olhar diferente, uma interpretação diferente para cada um desses artigos, ele não vai ser auto-aplicável. A gente não vai aplicar de forma alguma esses procedimentos. A gente tem que fazer uma interpretação ali conforme. Então, a gente entender a orientação, entender a intenção do legislador em realizar já as contratações diretamente por 60 meses. Acho que vai muito a terceira pergunta que o colega nos fez. Quais são os passos? O que o artigo 106, em todos aqueles 3 incisos, e nos 3 incisos nós temos a palavra vantajosidade, para poder verificarmos ali a possibilidade de mantermos e já deflagrarmos uma contratação plurianual, né, ali diretamente por 60 meses, mas a gente já responde ali a terceira pergunta, mas a gente pode entender que a orientação normativa 10 para 1433, ela estaria ali mitigada ou não seria aplicável? As orientações normativas da AGU, só para situar aqui, não sei quem não está muito familiarizado com a nossa disciplina interna, ela tem efeito vinculante para toda a administração pública federal. Então, após algumas controvérsias, o processo passa por uma uniformização, todas as carreiras da AGU são escutadas, até que o AGU ele sacramenta. Então, diversas dessas orientações normativas, elas foram editadas ainda sob a vigência da Lei 8666. A minha amiga Michele Marie está coordenando a revisão desses enunciados. Nós, da Procuradoria Federal, também estamos trabalhando na revisão dos nossos enunciados, né, da PGF, que a PGF cuida da administração indireta, né, e a CGU da administração direta também, só para esclarecer um pouquinho aqui as nossas atividades. Então, esse trabalho está sendo feito. Então, a gente precisa ainda manter
aos enunciados antigos, porque muitos contratos permanecerão vigentes, mas precisamos também adequar e identificar o que é que cabe e o que não cabe na nova lei, e provavelmente outros serão editados com as dúvidas novas, né, que vêm pela nova lei. Então, esse era a orientação normativa número 10, eu não posso falar ainda pela AGU, porque isso ainda não foi dito oficialmente, mas meu entendimento pessoal, enquanto pesquisador, é no sentido de que a gente vai precisar adequar esse entendimento, né, para dar mais confiança. A própria lei, ela dá mais espaços de confiança para o gestor, né? Então, acho que seria coerente com esse movimento de confiar mais no gestor para que ele possa adaptar a previsão legal ao caso concreto. É o que a gente estava falando aqui no painel anterior, né? Então, a lei, qualquer norma geral, né? A instituição normativa, o decreto, ele visa o quê? Regras, padrões, identifica padrões de atuação. Mas, por mais analítico que seja, sempre haverá situações que não cabem no padrão. Então, nós temos que analisar as circunstâncias do caso concreto. A lei, o decreto, a IN, são circunstâncias também. Sim. Então, se você observar que não cabe, então nós temos que verificar muito mais o sentido da norma do que propriamente a interpretação literal. Do artigo, então, esse é algo que a gente está evoluindo, está refletindo internamente. Espero em breve ter uma notícia mais oficial. Professora Cristiane, quer fazer essas colocações em razão desse questionamento? Pode complementar. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Imagina, obrigada. Bom, gente, bom dia a todos. Eu queria, de início, parabenizar pela realização do evento. Eu faço, né, na pessoa da Luana, que conheci agora e que, assim, eu estou maravilhada com a organização, com a competência, com a equipe. Então, só tenho a parabenizar vocês essa oportunidade, que eu queria que outros entes também fizessem isso, né? Melhoraria a discussão, o aprimoramento, quer dizer, espaço onde nós podemos falar quais são as nossas dores. Eu também, assim, né, na vigência da Lei 8666, eu confesso que eu sempre questionei muito essa coisa de fazer contratação direta só olhando para o exercício financeiro, né? Eu acompanhava uma parte da doutrina que dizia, não, eu tenho que olhar o contrato como um todo e daí verificar se enquadra ou não no valor. Com a nova lei, não tem jeito, eu tenho que me render a isso. A nova lei é clara, eu acho que não cabe a interpretação nesse sentido, que quando a gente pensa em vigência do contrato, eu tenho que olhar a vigência anual. O que eu questiono é a questão da prorrogação, de 5 até 10 anos. Isso eu questiono. É claro que se na esfera federal, por orientações, for esse o entendimento, isso é vinculante, não há problema. Mas, saindo daí, será que realmente, quando a gente pensa em vigência 5, possibilidade de prorrogação até 10, aí eu já não teria que levar isso em consideração? Porque a gente está falando de governança, né? Começamos governança. Desculpa, não ter isso no radar, para mim, é não ter governança. Se eu sei que eu tenho uma necessidade que vai extrapolar os 5 anos, por que eu já não faço uma licitação? Até porque, infelizmente, essa dispensa é um pregão mesmo. Pode ser mais simplificado, a gente vai levar, como foi colocado aqui antes, a questionamentos com relação ao procedimento. Né? E tem impugnação? Não tem? Tudo bem, não tem impugnação, o sistema não permite, mas isso não elimina o direito de petição que está na Constituição. Então, né, no final das contas, a gente tem lá um procedimento muito similar ao procedimento do pregão. Mas, então, por que já não faço um pregão? Se eu já sei que a minha necessidade é por 10 anos. Então, é esse o questionamento que eu faço. Não é porque a lei diz que eu tenho que fazer uma análise anual, mas, para mim, essa análise anual é de vigência, não de prorrogação. Prorrogação, não é que eu concorde com o TCU, não acho que prorrogar é um novo contrato, não acho isso. Mas ele demanda uma justificativa de verificação da minha necessidade. Então, se eu já sei de início que a minha necessidade é essa, veja, o meu contrato não vai ter vigência de 10, ele tem vigência de 5. Para eu chegar a 10 é uma outra circunstância. Sim. Então, eu já poderia trabalhar com vamos dizer assim, uma vigência mais ampliada, e aí já, tendo essa lógica do valor, já pensar numa outra forma que não a dispensa. Eu acho que isso, para mim, é governança. Com certeza, professor. E, na verdade, o que a gente vê até um movimento um pouco contrário, a gente vê muitos normativos internos na administração pública trazendo como regra
a dispensa eletrônica, a depender do valor, aí do entendimento, se é do valor anual ou do valor já da vigência ali do contrato. Acho que se nós temos um nível de maturidade suficiente no momento do planejamento da contratação para ter toda essa visão do processo, não posso aplicar um procedimento de forma automática. Depende muito do nível de maturidade no momento que nós estamos fazendo o planejamento da contratação. Se eu já sei efetivamente que não só por 5 anos, que possivelmente eu vou prorrogar aquele contrato, eu já tenho todo o dimensionamento da minha necessidade, como que eu vou atingir aquela necessidade, eu vou passo a passo no procedimento, eu vou fatiando o procedimento, eu faço uma dispensa, depois eu vejo se eu vou conseguir prorrogar o contrato, depois eu até vejo uma prorrogação excepcional, mas eu já tenho um nível de maturidade suficiente, nós temos elementos e mecanismos de governança para poder identificarmos essas situações de forma prévia. A questão é que nós não utilizamos esses mecanismos de governança, né? Infelizmente, ainda não utilizamos para a execução do processo de contratação em si. Nós tratamos como se fossem coisas separadas. Eu vou falar aqui de governança, eu vou trazer todos os mecanismos, vou trazer PCA, vou falar de gestão por competência, vou trazer todos esses elementos, vou mensurar esses resultados e vou trazer essas informações para as metas estratégicas do órgão. E isso não está linkado com o meu processo de contratação. Se não fosse a obrigatoriedade de nós termos na fase de planejamento a indicação, a vinculação ao PCA e ao planejamento estratégico, a gente não tinha notícias desses elementos no processo de contratação. Então, nós precisamos fazer todo esse link. Se nós temos maturidade suficiente no planejamento da contratação para ter informações seguras para deflagrarmos esse procedimento, não há que se falar em dispensa eletrônica, eletrônica, já vou para o meu automático aqui também, em dispensa do procedimento licitatório, se eu já tenho todas essas informações de forma prévia, pensar realmente no procedimento ordinário e não dispensar o procedimento licitatório. Diga, professor. Fazer um complemento aqui, a professora Cristiane, que eu admiro bastante sua produção, além da elegância, usar um animal print num evento desse, com tanta garbo e tanta elegância, eu gostaria de dizer que eu concordo inteiramente, mas aí acho que já vai para uma outra discussão. Se eu sei que minha necessidade é para 5 anos e eu contrato para 1 ano só, eu estou fazendo um desvio de finalidade. Sim. Muito provavelmente. Né? Então, aí a questão passa pelo planejamento. Eu tenho que justificar, eu preciso de um contrato por 1 ano, depois de um tempo, ela manteve a necessidade, eu vou continuar. Outra coisa, eu já sabendo que eu preciso por 5 anos, eu vou celebrar por um prazo menor, só para caber na dispensa, e com isso burlar a regra constitucional da obrigatoriedade da licitação. Aí a gente passa por um outro viés, que é o desvio, o abuso da prerrogativa, o abuso da confiança. Se a gente observar, a lei antiga, a lei do MMM, ela não falava de planejamento de licitação. Isso tudo foi sendo construído normativamente. A nova lei, ela dá um espaço muito grande para o planejamento. E nesse movimento, ela deu um espaço muito maior de confiança para o gestor. Tanto que, se o gestor terá essa confiança, as sanções são muito mais pesadas. Então, isso é algo que a gente tem em consideração. O planejamento tem que ser muito bem feito para demonstrar a necessidade. Para, a partir daí, você dizer se aquele contrato cabe ou não na licença. Excelente complemento, professora Cristiane. Eu estou inteiramente de acordo com esse adendo. Muito obrigada pelo complemento. Acho que agora nós temos aqui a oportunidade de responder o segundo questionamento do nosso colega, que agora, em razão aí da possibilidade da prerrogativa também da gente substituir um instrumento contratual. Qual é o olhar do professor aí, em razão dos requisitos que nós precisamos cumprir, se a gente vai fazer o mesmo olhar, a mesma interpretação que a gente faz, mas claro que no artigo 75 a gente tem isso de uma forma mais objetiva, mas como é que a gente faz a interpretação do inciso 1º do artigo 95? A gente faz essa análise com valor anual da contratação ou com valor plurianual, se assim o planejamento da contratação definir. Uma questão decorrente, posso falar que ainda não temos posicionamento institucional, falo por exemplo, pessoal. O artigo 95.1, ele simplesmente se reporta nos casos de contratação direta. Então, resolvendo a primeira questão, essa segunda você aplica por derivação, mesma lógica. Então, se você aceita celebrar contratação direta, considerando só o prazo dos 12 meses, ou o prazo inicial, o contrato pode ser celebrado por 6 meses, ou por 18 meses, ou pelo prazo que seja. Então, se ele for menor, você vai ajustando. Então, se você contrata diretamente, então você pode dispensar por conta dessa regra recursiva no 95.1. E, na verdade, nós temos uma proposta de enunciado nesse sentido, que está na Comissão 1. Nós temos a presidência da professora Michele, a vice-presidência da professora Lindineide. Eu sei que nós vamos ter, nessa comissão, nós vamos ter elevadas discussões em razão desse questionamento. Assim, estou colocando aqui o posicionamento, pedindo aqui a colaboração dos
nossos participantes aqui do painel, mas amanhã nós vamos ter a oportunidade, salvo engano, é o terceiro enunciado que vai ser discutido na comissão, então a gente também vai ter respostas mais objetivas e mais técnicas na nossa comissão. Se a professora Cristiane quiser. Então, o que eu acho é que aqui, nesse artigo 95, a gente não pode fazer uma interpretação isolada só do inciso 1. Eu combinaria o inciso 1 com o inciso 2. E outra, e tem assim, né, também é uma interpretação possível, quando ele fala em dispensa de licitação em razão do valor, a gente pode dizer que não é necessariamente a dispensa por valor, né? Sim. É em razão do valor. Até então, as outras hipóteses também compreenderiam. Mas eu colocaria essa lógica de não gerar obrigação futura. Uhum. Por isso que eu faria uma combinação com o inciso 2. De novo, a gente volta na mesma discussão, governança, planejamento. Se eu tenho no meu radar, como é que eu pretendo fazer essa contratação? Muitas vezes, ter o termo de contrato, isso dá uma segurança jurídica, seja para a administração, seja para o contratado. Às vezes, esse termo não é necessário. Eu tenho feito pesquisas no PNCP, né, até para ver como é que as coisas estão lá, e se a gente olha no PNCP, isso aqui não está sendo observado, viu? Não está sendo observado. Lá você encontra instrumentos de todas as naturezas. Você encontra nota de empenho quando, a meu ver, não deveria ser nota de empenho. Você encontra termo de contrato quando poderia ter sido substituído. Então, isso, eu acho que ainda vai muito da maturidade do órgão. Muitas vezes, o órgão se sente mais seguro. Ele pode substituir, mas ele fala, não, eu prefiro que tenha um termo de contrato, mesmo que a legislação aqui me autorize. Em outros casos, se ele já tiver um nível de maturidade mais avançado, eu não vejo problema, mas desde que eu faça essa composição dos dois incisos. Eu não olho só inciso 1, questão do valor, não. Até porque vai entrar nesse problema, né? Eu acho que quanto maior a vigência, que é uma outra questão que eu acho que a gente ainda não se debruçou de forma adequada, contratos com vigência muito alongadas, nós não sabemos trabalhar com isso. A gente sabe administrar um contrato que dura, no máximo, por prorrogação, 5 anos. A gente não sabe trabalhar vigência 5 anos. É outra coisa. Nós não sabemos o que é o contrato da Lei 14.133. É um contrato mais dialógico, é um contrato, assim, eu já vi essa fala e eu falo isso desde o início, é um casamento. Porque casamento é contrato, gente, as partes têm interesses coincidentes, não é divergente. A gente vai casar com o fornecedor. Se eu não souber dialogar com ele, sim, ele vai chegar para mim em algum momento e vai falar, eu não quero mais. Não consigo mais. Eu não quero, não tenho mais interesse. Então, tudo isso está relacionado. Até a forma como eu vou instrumentalizar essa relação diz muito sobre que tipo de diálogo eu vou ter com ele. Então, são coisas que vão vir com o tempo. Isso não é uma virada de chave, nem que ia acontecer dia 1º de abril, nem que vai acontecer dia 31 de dezembro. A gente vai, no primeiro momento, reproduzir os costumes que nós tínhamos na Lei 8.666, porque nós estamos seguros com isso. Mas, com o passar do tempo, quando a gente for compreendendo o que significam essas contratações, aí talvez nós tenhamos mais autonomia, né, com auxílio aí das advocacias públicas, para que o gestor tome a melhor decisão. Muito importante, queria complementar a fala da professora, quando coloca assim para a gente. A gente precisa avaliar o nível de maturidade do órgão, a gente precisa avaliar como é que é a nossa estrutura de planejamento da contratação. Mas, realmente, nós temos, né, aí muitas unidades, principalmente as unidades nas sessões de contratos que nós temos dentro da estrutura aqui do Judiciário, em especial da Justiça Federal, né, nós temos aquela busca pelo instrumento contratual para trazer uma maior segurança. Mas o que eu observo, de fato, e por isso que eu replico, trago muito aqui, que a gente precisa olhar as diretrizes da 14.133 de uma forma mais objetiva. A gente avalia muitos instrumentos contratuais simplesmente replicando integralmente o conteúdo do TR. Integralmente. Em alguns modelos, na verdade, ele só referencia o termo de referência. É o instrumento contratual que vai trazer segurança para a nossa contratação? Às vezes a gente busca, eu quero o contrato, porque, na verdade, aí não é uma unidade que vai fazer, eu vou trazer uma maior segurança, mas, na verdade, ele só referencia. Eu tenho trabalhado muito aqui nos artefatos de planejamento da contratação, dentro das ações de governança, que cada artefato ele tem o seu conteúdo próprio,
E esse conteúdo não pode usurpar a competência de outro instrumento, cada um com a sua competência. É claro que nós temos temas, momentos que nós vamos trabalhar, né, de forma concomitante em cada um dos instrumentos. Gostei muito, né, do caderno da Advocacia Geral da União, que trouxe, estabeleceu ali os modelos, porque eles também estabeleceram essa dinâmica, cada artefato com o seu conteúdo. É claro que quando a gente vai falar de garantia contratual, é claro que eu vou ter a informação de garantia, né, sendo tratada lá no termo de referência e também no instrumento contratual, mas quais os limites dessas informações em cada um desses artefatos? É claro que é no planejamento da contratação que eu vou estabelecer e verificar a necessidade de exigir a garantia contratual. Mas será que no termo de referência eu tenho que expor e colocar lá no termo de referência quais são as hipóteses de garantia contratual? Será até que eu preciso replicar isso no instrumento contratual? Mas a matéria afeta qual artefato? A gente precisa trabalhar muitos modelos dos artefatos de planejamento da contratação. A gente precisa orientar muito aqueles servidores que vão trabalhar esses artefatos. Não adianta a gente buscar uma segurança jurídica só no instrumento contratual, se preocupar e trazer discussões enérgicas com o nosso corpo de assessoramentos jurídicos, a gente libera, se a gente não libera o instrumento contratual, e, de fato, ele só referencia o termo de referência. A gente precisa ter esse olhar objetivo, senão a gente vai ficar tendo esforços, né, demasiados desnecessários. Então, a gente precisa entender, olhar para a nossa estrutura. Claro, professor, passa aqui o microfone para você. Não, é interessante que isso que a Luana falou agora está bem de acordo com aquilo que eu tenho tentado incutir também na mente dos gestores, que é o seguinte: a gente precisa privilegiar a ideia da equipe de planejamento. E por quê? Porque veja que se a gente tem o termo de referência como documento central da fase interna do processo, que descreve em toda a sua amplitude o objeto que será contratado, esse TR ele vem como, eventualmente, como elemento anexado ao edital e, eventualmente, é trazido na sua integralidade, às vezes, para o contrato. Veja, é ele que é o grande balizador dessa contratação. E aí, quando a gente conversa nos diversos órgãos e entidades da administração, a gente tem várias conformações. Aquela conformação do órgão que cria uma unidade de planejamento, e aí se replica aquela cultura do eu bato na porta da licitação, falo para ela que ela precisa comprar tal coisa, viro as costas e volto depois para exigir. Como se o demandante fosse só um cliente de um restaurante que ele vai, faz o pedido e espera a resposta. Esse cenário dá certo? Não, não é eficiente. Porque quem é dono da necessidade é quem demanda. Então, ele tem que ficar ligadinho na fase interna do processo, participando, externando o tempo inteiro o que ele realmente precisa na construção do objeto. Senão, ele vai chegar depois naquela situação que, infelizmente, a gente já viveu mais do que gostaria, de chegar o demandante com o objeto adquirido e dizer: ah, mas não foi isso que eu pedi. E isso não acontece aqui não, né? Acontece só na Suíça, esqueci. E veja que, nesse cenário, o demandante deveria ter participado ativamente. Só que a gente sabe que, por outro lado, o demandante não sabe construir artefato de planejamento. Ele não está acostumado a elaborar ETP, TR, análise de risco, então ele não vai ter ali o manejo, ainda que com o tempo ele vá criando, tudo bem. Mas a importância de ter um representante da área administrativa que dê a ele o conhecimento, primeiro, para elaborar o artefato, e depois para saber, por exemplo, de garantia contratual, de requisitos da contratação, obrigações do contratante e da contratada. Uma pessoa que trabalha na área demandante, e aí eu estou falando, no seu caso, daquele servidor lá do gabinete do desembargador, ele não tem a mínima ideia do que se trata esses elementos. Por isso é que o colega da área administrativa tem que estar presente. Só que o representante da área demandante e o representante da área administrativa, juntos, eles não têm a capacidade de descrever tecnicamente esse objeto. E aí eu lembro da gente fazendo a instrução do processo, lembra, Débora, da aquisição de software. Eu quero um software de auditoria. Ótimo. Eu, como sou da área de negócio, da auditoria, eu sei exatamente o que um sistema precisa ter. Mas eu não tenho a mínima ideia de como é que eu descrevo, em termos técnicos, um software de auditoria. Opa, então eu preciso do meu coleguinha lá da área técnica. Então, eu estou falando isso aqui
sem querer me exceder aqui no meu tempo de fala, mas é só para realçar a importância da ideia das equipes de planejamento multidisciplinares, porque aí você consegue entregar todas as expertises necessárias à conformação deste objeto e com um TR muito bem elaborado, você consegue trabalhar essa ideia da substituição efetivamente. Preciso do termo contratual ou eu posso trazer outro elemento de substituição? Bem, a minha opinião é que se tiver um bom TR, eu posso substituí-lo com muita serenidade, sabendo que um objeto de qualidade será entregue. E aí eu me remonto à fala de ontem do querido mestre André Baeta, que ele trouxe aqui essa questão, né? E aí, pode ser a mesma pessoa que faz o ETP e o TR, você não tem o risco de a pessoa que trouxe a solução eventualmente ter que descrevê-la depois e dar um direcionamento para esse objeto? Foi a questão que ele levantou ontem para a gente aqui, certo? Eu vejo esse risco mitigado, e minha querida amiga Lindineide falou isso ali comigo quando a gente estava ouvindo a fala do Baeta, quando você tem uma equipe de planejamento multifacetada como essa, você mitiga o risco de um direcionamento, porque você tem um representante da área demandante, o administrativo e o técnico, que juntos construirão aquele objeto. Então, minha humilde colaboração no sentido de realçarmos a importância da equipe de planejamento multifacetada. Muito bom, professor, você falar aí da equipe de planejamento da contratação. Nós temos pelo menos 3 propostas de enunciados, né, para ressaltar todos esses requisitos. E, na verdade, 3 das 31 só da comissão do professor Paulo, hein? E, como eu falei para vocês, né, na leitura, né, e fazendo análise de conformidade dos enunciados, né, eu verifiquei que muitos enunciados, na verdade, era uma busca desenfreada, né, dos participantes do macroprocesso da contratação, né. Eles estavam ali gritando ali para mim, eu estava lendo ali os enunciados, as propostas de enunciados, exemplo da proposta de enunciado da equipe de planejamento da contratação, que para mim é algo que é inerente. Eu precisava buscar e propor um enunciado aqui na Justiça Federal para falar que quem participou da gestão e fiscalização contratual pode participar e pode contribuir para o planejamento da contratação. A gente está em um painel falando de integração, isso para mim é inerente. Quando eu falo de governança, eu não tenho como falar em governança. Aquele que executou, que passou todos os percalços daquela contratação, é a pessoa mais competente, mais hábil para auxiliar no planejamento da próxima contratação. Na verdade, quando a gente fala em avaliar resultados, quando a gente fala de gestão de riscos, aprimorar a gestão de risco, a gente já tem aí, a gente fala muito de mapa de risco na fase de planejamento, a gente fala de forma ainda muito incipiente de mapa de risco na fase de seleção do fornecedor, mas a gente quase não fala de mapa de risco na fase de gestão contratual. E, na verdade, o relatório da gestão contratual, o mapa de riscos, e o resultado daquela avaliação, ele tinha que ser o primeiro artefato para abrir o processo de contratação do próximo exercício, se a gente estiver falando em contratações ordinárias que se repetem. Não ia falar nem de DFD, me perdoe aqui, na verdade tinha que ser o relatório de gestão e fiscalização da contratação anterior. Se eu faço gestão de risco na fase de fiscalização contratual, deveria ser o primeiro instrumento. Todo mundo que vai começar um planejamento tinha que entender o que aconteceu na contratação, quais foram todas as dificuldades. A par disso, vai falar, bom, aí eu começo a pensar em outras alternativas. Porque eu tenho que pensar em algumas alternativas, não só verificando o que o mercado tem de novo, mas verificando a minha capacidade de executar aquele planejamento que eu fiz anteriormente, de acordo com as minhas estruturas, com as minhas necessidades. Então, foi boa a fala do professor, a gente já faz um gancho aqui, em razão de propostas de enunciados que nós temos que pensar de forma mais objetiva. Eu vou replicar isso aqui desses 3 dias de simpósio. Vamos olhar as diretrizes da 1433, mas vamos desmistificar essas diretrizes muito intangíveis, vamos transformá-las em questões mais objetivas, a gente vai ter essa oportunidade de dialogar melhor amanhã, em razão disso, lá nas comissões temáticas. Eu sei que nós temos o 3º questionamento do nosso palestrante, eu vou tentar replicar aqui, me perdoe se eu não replicar. Vamos tentar só responder esse 3º questionamento, que eu estou aqui desde o primeiro painel, a gente vai tentar responder de forma mais objetiva, mas eu vou pedir para levar de novo o microfone, porque eu já estou aqui, né, já pensando nas comissões temáticas de amanhã, eu já não consigo aqui identificar aqui para os nossos participantes aqui qual foi o questionamento. Armindo, se você puder retornar ali. Enquanto o microfone chega lá, só fazer um adendo aqui também. Assim, como eu falei, eu parto do princípio que a Nova Lei confiou mais no gestor, né? Acho que a ideia é que o gestor está mais próximo do caso concreto para adaptar.
Acho que o Exército Americano usava, desde a década de 90 para cá, um acrônimo chamado VUCA. Quem é da área da administração deve conhecer, né? O mundo é cada vez mais volátil, as coisas acontecem e mudam muito rápido. Ela é incerto, você muitas vezes não sabe o que está acontecendo, é complexo, ou seja, é difícil aprender na sua integralidade e é ambíguo. O mesmo fato pode gerar várias interpretações. Então, é muito difícil você fixar de antemão numa norma abstrata aquilo que você vai adotar. Então, por isso que eu tenho essa visão um pouco mais flexível. O 95.2 fala, no que couber, aplica-se o 92 aos casos de dispensa. Sim, O que é que cabe, o gestor vai ter que dizer. E na minha prática empírica, o que é que eu já observei? Muitas vezes o gestor pega todas as cláusulas essenciais que caberiam no contrato e coloca na nota de empenho. Isso, na verdade, é um termo de contrato. Se eu chamar um gato de cachorro, ele não vai latir. Exatamente. Então, no final das contas, o gestor vai, no caso concreto, verificar o que é que cabe e o que não cabe. Acho que, então, eu sei, o debate é importante, né, na nova lei, respeito às opiniões divergentes, tem muita gente que é muito mais cautelosa. Eu estou disposto a confiar mais e também cobrar mais. Aí é aquela questão, né, do accountability. Então, você confia, deixa o gestor avaliar no caso concreto com melhores condições, isso passa pelo planejamento também, e a cobrança vai ser aí pelos resultados. Essa é a linha. Tá bom? Que eu estou tentando seguir. Pessoalmente, eu tenho mais inclinado. Obrigada, professor. Armindo? Ok. Bom dia. Eu sou do TRF1, da Seção Judiciária do Acre. Em relação aos serviços continuados, não ficou bem claro e nem objetivamente para na prática como vai acontecer, porque colocar a posição do professor e dela, a lei, claro, ela é clara dizendo que é o exercício financeiro, ok, certo? Então, no caso de dispensa, eu considero o gasto para aquele exercício, até aí tudo bem. A lei, eu não estou, agora não consegui abrir, mas ela fala lá dos requisitos que tem que ser observado a cada ano, né? Aferir a vantajosidade, mais alguns requisitos, ok. Mas aí a questão é, tudo bem, se eu for fazer um contrato, como diz a lei, com a possibilidade de 5 anos, o contrato vale por 5 anos direto, é isso? De toda forma, a lei diz que anualmente alguém tem que declarar que tem vantajosidade, porque hoje em dia, com as mudanças que ocorrem, dependendo do objeto, que hoje é uma vantagem, esse tipo de fornecimento, amanhã já pode não ser mais, 5 anos é muito tempo, 10, então, é impensável para dizer que eu vou prorrogar, quer dizer, que eu vou fazer um contrato para viger 5 e possivelmente mais 5. Mas, então, assim, o que a lei diz? Exercício financeiro é dispensa ou é licitação? Não muda muito, porque na prorrogação, de toda forma, antigamente eu tinha que aferir todo ano. Então, hoje, o que seria na prática? Eu quero ser bem objetivo. Chegando lá, já surgiu essa questão no nosso órgão. Então, eu faço um contrato que teve base a dispensa, porque o valor é o limite da dispensa, para um exercício financeiro, por 5 anos, vamos dizer. Mas, o ano que vem, vai ter uma cláusula, então, uma denunciação de que não preenchidos os requisitos X lá da aferição da vantajosidade, dentre outros, eu com 3 meses antes, está lá escrito que eu devo informar que não vai, não tem que interesse. não vamos continuar o ano seguinte, não é isso? Então, parece-me que não mudou muito, só que eu vou fazer esse contrato por 5 anos, mas, de toda forma, todo ano, alguém vai ter que declarar, fazer todo o processo de uma prorrogação, dizer, continuamos ou interrompemos, né? Lá com uma cláusula assim, seria isso na prática que a gente vai fazer? Só vou primeiro tentar nivelar aqui as informações. É claro que, né, pelas falas da nossa colega aqui, a 1463 ela traz alguns controles a essa prerrogativa de nós, né, elaborarmos aí um contrato pela vigência inicial aí de 5 anos. Esses controles estão inseridos ali no artigo 106, nos incisos 1, 2 e 3. São mecanismos de controle para que a gente possa reavaliar anualmente também a vantajosidade de mantermos aquela contratação. E aqui não estou mais falando aqui da questão se a gente vai fazer dispensa de licitação, se a gente vai... São mecanismos de governança, mecanismos de proteção para a gente verificar e aplicar essa prerrogativa que nós já temos aí para fazer as contratações pelo prazo inicial de 5 anos. Tá? Vou replicar aqui para vocês. A gente precisa olhar os direcionamentos da 1433 de uma forma mais otimista.
Porque se nós pensarmos que todos esses mecanismos de controle que nós temos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 106, na verdade, não mudou nada, que nós vamos ter as mesmas dificuldades que nós tínhamos para implementar a prorrogação propriamente dita, com o instrumento formal, no nosso termo aditivo, vamos falar de forma mais direta aqui dentro dos instrumentos que nós utilizamos formalmente, a gente vai esvaziar realmente os objetivos e os propósitos da 1433. Eu tenho, sim, os mecanismos de governança, a gente precisa ali verificar, gerar um senso crítico em cada um daqueles incisos. No primeiro inciso, a gente tem de uma forma mais objetiva, porque ele diz, a alta administração tem que verificar de forma imediata a vantajosidade de fazer e de deflagrar uma contratação plurianual. Isso é tarefa afeta ao planejamento da contratação. Então, nós temos que materializar no planejamento da contratação, por que inicialmente por 5 anos? O problema é o conteúdo dessa justificativa. A gente vai justificar porque aí fica mais fácil, eu não preciso fazer prorrogação, vou desburocratizar o processo, eu não preciso todo ano fazer, mas se eu tiver um olhar muito formal para o artigo 106, a gente não vai ter diferença alguma. Então, inciso 1, a alta administração precisa ali materializar no processo e declarar que a gente tem a vantajosidade por fazer por 5 anos. Depois nós temos o inciso 2, ele já sai da expressão alta administração, aí ele fala, a administração tem que verificar anualmente a vantajosidade de se manter aquela contratação, tem que verificar anualmente se a gente tem recursos orçamentários suficientes. Então, ela traz a diretriz, o como fazer, quem vai fazer, em que momento vai fazer, são os nossos normativos internos que precisam definir. Então, a administração, se eu mudo do inciso 1º que fala alta administração e agora ele fala administração, quem é essa administração do inciso 2? É o gestor do contrato? É a unidade requisitante? Quem é essa administração nesse momento? Que todo ano vai ter que informar no processo se eu tenho recursos orçamentários suficientes. A gente internamente vai organizar a nossa estrutura para toda vez que nós estivermos lá no início do exercício financeiro, quando nós efetivamente recebermos o nosso orçamento, a gente vai emitir uma declaração geral para todos os processos? Ou cada gestor vai ter que estar dentro do seu processo de contratação anualmente? Em que momento que o gestor vai fazer isso? Ele fala no início do exercício financeiro, em janeiro, em fevereiro, é quando eu receber o recurso orçamentário? Isso tudo é implementar a governança. Eu preciso normatizar, muito mais do que replicar as normas gerais que estão na 1433, eu preciso falar de fluxo, eu preciso falar de procedimento, eu preciso identificar os atores. Nos 3 incisos, a gente fala de vantajosidade. O que é materializar essa vantajosidade? É fazer a pesquisa de preços. Igual a gente fazia na prorrogação contratual, fazer a pesquisa de preços com todos os elementos constitutivos, com todas as técnicas do artigo 23, replicada na Instrução Normativa 65. É isso? Essas são as dúvidas da nossa colega. E é isso que nós precisamos trabalhar. Mas a gente não vai ter a resposta direta da 1433. Ela está dando direcionamento. Nós precisamos trabalhar internamente de acordo com o nosso nível de maturidade, de acordo com as nossas estruturas. Nós precisamos implementar e trabalhar todas essas informações. Não sei, eu estou colocando aqui os meus posicionamentos, mas vou deixar aqui para os nossos colegas aqui, vou pedir para o professor Lucas, professora Cristiane, para colocar o posicionamento de vocês, que eu vou, se deixar, eu fico aí até amanhã. Quer começar agora, professora Cristiane? Já que eu comecei as outras 2 vezes. Tá. Não, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que ir na linha do que a Luana falou, a gente tem que diferenciar vigência de prorrogação. Uma coisa é a vigência de 5 anos. A gente pode fazer para uma vigência de 5, ou, a depender da justificativa, até fazer uma vigência menor. Se eu fizer a vigência, eu passar de um exercício financeiro para outro, isso não é um termo aditivo. Agora, não quer dizer que eu não tenha que justificar preço, manutenção. Sim, porque eu posso, até pelo que a lei fala, não dar continuidade. Se, de repente, aquele objeto que inicialmente, dentro do meu planejamento, eu tinha pensado numa contratação de 5 anos, surge uma outra forma de atender a minha demanda. Eu não vou dar continuidade nesse contrato. É por isso que a gente tem que olhar para ele a cada 5 anos. Quando eu falei para vocês, essa lógica do casamento é a mesma coisa. Eu vou ter que conversar com o meu parceiro e falar, você ainda atende a minha necessidade ou não atende mais? E se não atende mais, vamos separar. Só que vamos separar amigavelmente.
Essa é a lógica. Eu não vou ficar, não, só daqui a 5 anos eu converso com você. Não. Eu vou conversar, vou verificar a necessidade de manutenção desse vínculo anualmente. Tem lógica isso. E aí, obviamente, a questão do preço não pode ter o mesmo formalismo de quando eu fiz a pesquisa inicial. Eu acho que a ideia da lei não é essa. A ideia da lei é só dizer, não, realmente aquilo que eu estou pagando tem um referencial de mercado, sabendo que não precisa ser o mais barato que o mercado, porque tem todo um custo envolvido numa outra contratação, mas essa justificativa é até para demonstrar que o recurso público está sendo bem gasto. Então, assim, eu não vejo isso. O termo aditivo ele vai surgir quando eu decidir por prorrogar a vigência. Aí eu já esgotei os 5 anos, vou usar da prerrogativa que a lei me dá de chegar até mais de 5 anos. Porque aí eu não sou obrigada a prorrogar 10, eu posso prorrogar mais 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim eu vou fazer o termo aditivo. Aí eu vou ter essa preocupação. Se não, não. Tá? Eu acho que a gente tem que, num primeiro momento, até fazer uma interpretação mais benéfica da lei. Sim. Porque se a gente fizer uma interpretação muito formalista, ela cria amarras que, para mim, não foi a intenção do legislador. É isso, professor Lucas. Meu nome da colega que fez a pergunta mesmo? Como é seu nome? Eva. Eva, eu estava ouvindo a sua colocação e eu comecei a pensar, nossa, eu acho que ela leu o meu tratado. Porque eu coloquei muito... Essa questão que ela trouxe está bem colocada lá. Eu participei junto com alguns colegas, a colega Michele Marim, inclusive, do tratado da nova lei de licitações e contratos, né, que está agora em sua 3ª edição, e eu fui dentre os artigos que eu comentei, foi justamente 106. E eu concordo com você, realmente não mudou, parece que não mudou muita coisa, mas mudou alguma coisa. E essa coisinha que mudou inverte a lógica. Porque como é que era antes? Eu poderia celebrar o contrato por até 12 meses, podendo prorrogar por até 60. Então, o que acontecia? O que mudou? Os efeitos do silêncio. Se no passado eu não me manifestasse, depois de 12 meses acabava o contrato. Agora, o que acontece? Passou 12 meses, eu deveria me manifestar, mas se eu não me manifestei, o contrato continua em vigor. Então, isso evita, assim, qual era o desespero? Chegava no fim do ano, o pessoal tinha 300 prorrogações para fazer, era um Deus nos acuda para fazer aditivo, e essas risadinhas que eu estou vendo por aí denunciam muita coisa, e a gente começa a perceber que a lei tentou dar uma solução para tirar do sufoco o gestor, né? Que ele poderia, em tese, deixar passar, lá na frente está mais folgado, faz retroativo, dá uma flexibilidade maior. Qual é a lógica? Agora, ainda assim, eu tenho minhas ressalvas a esse artigo. Eu imagino que a professora Cristiane também possa ter algum comentário sobre isso, mas eu penso do ponto de vista econômico. Se eu celebro um contrato por 1 ano, eu vou diluir meus custos e buscar minha rentabilidade naquele ano. Então, em tese, eu vou pagar a mais naquele ano, por isso que tem aquela orientação de se havendo prorrogação, você tem que excluir na prorrogação os custos fixos, né? Então, você tem que diminuir o valor que você paga nos anos seguintes. Se eu celebro por 5 anos, esses custos eu posso diluir por 5 anos. Em tese, eu posso pagar menos mensalmente. Simplificando aqui a lógica econômica, entendeu? Então, o que é que eu vejo? Se a lei simplesmente falasse, pode celebrar por até 5 anos, eu estaria satisfeito. Por quê? Eu concordo com a professora Cristiane. Eu preciso estar sempre avaliando. O contrato ele é mutável. Isso é uma característica clássica que ele Lopes falava já na década de 60, desde antes do Decreto-Lei 2300. Ou seja, eu posso, daqui a, 6 meses, não precisa nem ser 1 ano, verificar que surgiu uma tecnologia nova, muito mais barata e mais eficiente, e o contrato deixou de... Agora, por que eu entendo essa questão? A cada 12 meses eu tenho que reavaliar e eu posso extinguir sem custo. Se eu posso extinguir sem custo, a empresa vai pensar o quê? Olha, daqui a 1 ano eu posso extinguir sem custo. Então, não vou diluir por 5 anos, que eu posso acabar não amortizando o meu custo e não tendo meu lucro. Eu vou diluir por 1 ano mesmo. E aí você tem até dificuldade de dizer. Quer dizer que, então, nos 4 anos seguintes, eu não vou ter mais, não tem mais a previsão de amortizar o que eu já amortizei no primeiro. Isso gera muito mais problema. Para mim, a regra geral atenderia. Com 6 meses, 1 ano e meio que seja para você rescindir, rescinde, paga a indenização que ele tem direito, porque frustrou a expectativa. O contrato ele é feito para ser cumprido. Isso está na lei que fala isso. Claro que no direito público você tem uma série de prerrogativas que traz alguma estabilidade ao contrato, mas o contratado sabe disso e isso, inclusive, é precificado. Então, por isso eu tenho um pouco de ressalva a essa redação, mas trabalhamos com o que temos, né? Então, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto a lógica de não é mais contratos com prorrogações, eu trabalho com a lógica de ciclos contratuais. Sim. Então, a cada aniversário, você tem um ciclo contratual.
antes do final desse ciclo, você vai ter que observar, esse contrato continua interessante, continua atendendo interesse público, continua vantajoso. Se continuar, ótimo, eu não faço nada e o contrato segue, eu simplesmente declaro lá. Agora, se eu digo não é mais interessante, aí você tem que tomar providência para rescindir. Entendeu como a lógica ela se inverte? Isso facilita um pouco a vida do gestor. Embora haja algumas outras polêmicas com relação à data do aniversário, como aquele parágrafo esquizofrênico, já e se tiver oportunidade pode a gente aproveitar fala o mais um gancho. pouquinho, mas a lógica é essa. Então, assim, do ponto de vista econômico, não faz sentido. Do ponto de vista da gestão do contrato, facilita. Entendeu? Essa é a crítica que eu tenho, mas, de qualquer maneira, foi algum avanço. Mas poderia ter avançado mais, mas já foi algum avanço. Não, professor, vamos aproveitar, estamos aqui no artigo 106, pode colocar aqui para os participantes, né, eu já ia colocar aqui no painel, mas pode aproveitar aqui a oportunidade, já que estamos no artigo 106, pode colocar aqui para os participantes aí toda a problemática que envolve a extinção aí do contrato, nessa análise de vantajosidade que nós temos no inciso 3, pode colocar, professor. Estou dando spoiler já, né, professora Luana? Mas tudo bem, é que eu sou meio empolgado assim mesmo, às vezes eu vou adiante. Mas, se vocês observarem lá, o artigo 106, parágrafo 1º, ele tem uma redação que, quando eu peguei esse artigo para comentar, eu li de novo. Meu Deus, não é possível que eu estou tão burro assim que eu não estou entendendo esse artigo. Alguma coisa está acontecendo. Peguei a redação, se vocês puderem, diz assim, que essa avaliação vai ser no aniversário do contrato e, caso decida por extinguir, a extinção deverá acontecer na data do aniversário e não poderá acontecer em 2 meses da data do aniversário. Aí meu Deus, minha limitação aqui não está me deixando entender como é que uma coisa acontece ao mesmo tempo numa data e 2 meses da data. Gente, Vocês já aprenderam, né? Se quem tiver daí, dá uma lidinha nesse artigo. A extinção ocorrerá na data do aniversário e não poderá acontecer a 2 meses da data. Primeira dúvida foi, é 2 meses antes ou 2 meses depois? Que nem isso ficou claro para mim. Aí depois eu comecei, não pode ser da referida data, né? Não dá para acontecer a mesma coisa em dois momentos distintos ao mesmo tempo. Isso minha mente cartesiana ainda não permite aceitar. Então, como é que eu consegui superar isso? Claro, isso aí tem uma dúzia de interpretações, né? Eu fui um dos primeiros que puxou a interpretação que eu vou estar trazendo aqui, obviamente suscetível à crítica. Mas o que é que a gente defendeu lá no livro, inclusive foi aceito, né? Eu também faço parte da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da CGU. Isso pegou fogo na sessão que a gente discutiu esse tema. Acabou por maioria, nem foi por unanimidade, acabou prevalecendo essa tese, mas a própria SEGES discorda dela. Então ainda está na fase de acomodação. Mas o que é que eu entendo? Ele fala, deverá acontecer no aniversário e não poderá acontecer em 2 meses da referida data. Para que isso faça algum sentido, essa referida data não pode ser a data do aniversário. Aí eu interpretei que essa referida data é a data do inciso 3, que fala a data em que foi identificado que o contrato não é mais vantajoso. Entendeu? E quando é que ela gera efeito? Quando a empresa é comunicada formalmente disso. Então, a administração vai avaliar, vai dizer, olha, o contrato não é mais vantajoso. Então, vou comunicar à empresa dessa decisão. Então, tem que 2 meses antes da data do aniversário para que ela possa se preparar e se desmobilizar. Aí faz sentido. Eu tenho que ser na data do aniversário de extinção. Então, se eu celebrei o contrato hoje, 15 de agosto, quer dizer que até 15 de agosto do ano que vem eu vou ter que fazer essa avaliação. E eu vou ter que fazer quando? Eu vou ter que começar mais de 2 meses antes. Porque eu tenho que concluir, um contraditório pela defesa tem que ser respeitado, concluir que o contrato é vantajoso, notifique a empresa para, eventualmente, ela contestar, decidir, e a partir daí você contar 2 meses entre essa notificação e a data do aniversário, para que ela seja notificada, para que a extinção ocorra na data do aniversário. E aí, qual é a polêmica? Eu disse, olha, esse prazo de 2 meses é um mínimo para que a empresa possa se desmobilizar. Ela já assina o contrato falando disso. Então, o que acontece? 2 interpretações foram possíveis. Uma diz, olha, se eu não notificar em até 2 meses, eu só posso rescindir sem ônus no próximo aniversário. Aí você está violando a literalidade da lei, porque não vai ser o próximo aniversário, vai ser o próximo do próximo. Outra interpretação seria o quê? Não, então, se você notificou há menos de 2 meses, então você vai prorrogar a extinção para, no mínimo, 2 meses. Aí diz, mas aí não vai ser 2 meses do aniversário. Só de uma das duas, ou você viola a literalidade do aniversário, ou você viola a literalidade do 2 meses. Não dá para poder, pelo menos eu não consegui interpretar de uma forma que atinja as duas. Então, o que é que a gente concluiu? Que pela teleologia da norma, para que essa norma não fique realmente ilógica, os 2 meses é o prazo mínimo para a empresa se preparar. Então, se acontecer de 15 de julho, eu perceber, então tem 1 mês só, então você vai prorrogar para que haja pelo menos 2 meses dessa integração. Então, isso foi, assim, sucintamente, né,
a controvérsia que existiu. Essa, inclusive, no próprio livro, um dos coautores discordou, então, se você observar, tem um capítulo lá, eu discorrendo sobre isso, e logo em seguida tem o colega Leandro Sarai, procurador do Banco Central, trazendo o contraponto dele. Então, é algo que vai dar muito pano para manga, e vamos ver, né? Alguém vai ter direito de errar por último em algum momento, né? Como diz o Barbosa. Esperemos para ver qual vai prevalecer. Eu queria fazer uma pergunta, Cris, para você e para o professor Lucas também, baseado no que foi dito agora, tá? Esse prazo posto em lei, ele é suficiente para garantir a continuidade do fornecimento ou da prestação do serviço? Porque caso se conclua que não é vantajoso para a administração a manutenção daquele contrato e haja esse período de desmobilização e etc., existe prazo suficiente para que uma nova contratação seja feita de um novo fornecedor, de um novo prestador de serviço, considerando esses prazos apresentados pela lei? Só para botar mais uma pimentinha aí nessa vamos lá. discussão que vocês estão trazendo. Então, quando a gente faz a interpretação conjunta desses dois dispositivos, gente, o inciso 3 e o parágrafo 1º, na verdade, a gente tem vários problemas. Primeiro, aí eu vou ler para quem não conhece a literalidade. A administração terá a opção de extinguir o contrato. Então, nós já temos um problema de localização de norma, porque a regra de extinção está em outro dispositivo. Então, na verdade, o que a lei criou foi uma outra forma de extinção do contrato, afora aquelas que ele prevê em outro dispositivo. Então, tudo bem. Então, é uma opção, perfeito. Sem ônus, isso para mim é completamente inconstitucional, porque o Estado responde todas as vezes que causa dano. Se essa questão chegar no judiciário, eu não tenho dúvida de que o judiciário vai dizer que tem que indenizar. Se eu conseguir demonstrar que eu tive um prejuízo, tá, não há que se negar isso, porque é um direito constitucional. Então, isso aqui, para mim, é inconstitucional. Quando não dispuser de crédito orçamentário para a sua continuidade. Ora, se ele não tem crédito, por que eu vou esperar dar o aniversário? Não tem lógica nenhuma isso, porque eu estou dizendo, eu não tenho crédito orçamentário. Eu não tenho que esperar nada, detectar isso. Eu já tenho que comunicar, já tenho que dialogar com o contratado e dizer, não temos como continuar, Não é senão sequer não vou uma ter opção, né, recurso. professor? Não é nem uma opção, né? De Não, aí não é opção, opção, não é nem opção. É um dever. Eu não tenho dinheiro para pagar. Outro fato, quando entender, para mim, é preocupante, porque o entender, a gente sabe que não é bem entender, precisa estar evidenciado, que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Bom, aí dialoga com aquela necessidade de, a cada início do exercício, eu dizer que ele ainda continua sendo vantajoso. Nesse segundo caso, eu até concordo com o primeiro, não. Eu até concordo que a ideia do legislador foi garantir um mínimo de segurança jurídica para o contratado. Porque, afinal, estamos falando agora de uma relação que é dialógica. Então, eu não posso surpreendê-lo. Olha, sabe o que é? Não me interessa mais. Então, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, acabou a relação. Não. Até porque existe todo um procedimento. Se isso é extinção, gente, tem um procedimento. Eu tenho que comunicar, muito embora eu não vá mudar de ideia, mas eu tenho que dar todo um tempo para, eventualmente, uma desmobilização. Agora, o que eu acho desses dois para frente e dois para trás, o que eu acho é que tanto faz. Você pode, antes de 2 meses, o tal do data de aniversário, ou deu aniversário até 2 meses, isso para mim não é relevante. E aí eu concordo com você. A relevância é que haja um prazo, e um prazo suficiente para que você tome as providências, e eu também. Porque isso que você perguntou, Paulo, existe uma outra solução na lei, que é a ocupação cautelar das instalações. Tá? Se não houver tempo suficiente para eu suprir esse período, eu tenho uma forma que é pouquíssimo usada. Eu confesso que lá em São Paulo a gente nunca usou, nem o Estado, nem o município. Mas já soube de, acho que um caso, num hospital que usou isso. A gente tem uma forma. Eu posso me instalar, nomear que é como uma intervenção da concessão, né? Eu nomeio o interventor, esse interventor vai ficar localizado dentro da empresa e eu garanto uma certa continuidade de execução até que eu tome alguma outra providência, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para a lei, gente, um olhar mais sistêmico da lei. Essa lei tem muita coisa interessante, mas é que ela tem muita coisa, né? E a gente ainda não consegue.
não precisa do emergencial, porque eu tenho a própria solução de continuar, né, o vínculo com a empresa, mas é um vínculo de outra natureza. Obrigada, professora. Acho que respondemos, né, o questionamento da nossa colega. Gente, algum participante quer colocar mais algum questionamento? Temos mais algumas perguntas na plateia. Pessoal, eu sei que nós temos muitos temas polêmicos. Se a gente fosse, né, utilizar aqui o tempo do nosso painel, eu até brinquei, esse ano quase que foi o Simpósio Wiki, né, mas eu não queria imitar muito aí né, os outros eventos, mas tenho certeza, ano passado foram 2 dias, agora 3, tenho certeza que no próximo ano, aí, se não uma semana, ou pelo menos 2 encontros anuais, porque são muitos temas para nós colocarmos aqui. Né? Nós temos várias questões relevantes que nós vamos tratar amanhã nas comissões. Né? Um tema muito relevante que foi colocado para mim, chegou hoje pela manhã, né, a colaboração desse nosso participante. Só um pouquinho, gente, que eu tenho algumas notícias para os trabalhos da Eu vou tarde. estar animado na discussão, ó, sinal que pessoal tá cumprindo o objetivo, que é despertar polêmica. Um participante colocou hoje para mim pela manhã, mas eu cheguei aqui 6h30 da manhã, né? Aí eu olhei aquele e-mail, aí pessoal, só um minutinho. Eu falei, não, eu vou colocar lá no nosso painel, mas nós vamos ter também a possibilidade de tratar lá nas nossas comissões. Um colega trouxe para mim assim, pela manhã. Qual é o impacto do artigo 96, parágrafo 3º da 1433, que fala das garantias contratuais, aí falando especificamente do parágrafo 3º do artigo 96, no plano de contratações anuais. Só da indicação objetiva do parágrafo 3º do artigo 96, a gente já consegue trazer algumas reflexões. Qual é o impacto das alterações que nós tivemos no texto da 1433 sobre garantia contratual? Qual é o impacto dessa alteração no planejamento das nossas contratações e no plano de contratações anuais? Todo mundo conseguiu pegar aqui? Qual foi o questionamento do nosso colega? Parágrafo 3º do artigo 96, fala o que para a gente? Né? Nós sabemos que nós temos aqui as opções de garantia contratual. Quando a gente fala de seguro garantia, o que traz aí o parágrafo 3º do artigo 96? Ele diz o seguinte, se a opção for por seguro garantia, o que vai acontecer? A empresa tem 30 dias contados do quê? Da homologação do procedimento licitatório, antes da assinatura do contrato, para apresentar a garantia. Vamos lá, eu fiz o meu PCA no ano anterior, aqui para a Justiça Federal, a gente publica o nosso PCA em outubro do ano anterior, né, da efetiva contratação, e a gente estabelece o nosso plano de contratações anuais, aqui nós temos um modelo trimestral, e a gente coloca ali, né, a conclusão do nosso procedimento de acordo com a nossa necessidade, ou com a descontinuidade do nosso processo, ou com a implementação, né, de algum projeto estratégico nosso. E aí, nós vamos verificar o quê? Que, considerando que a administração ela tem a prerrogativa de exigir ou não a garantia contratual, mas a escolha da modalidade é efetivamente do contratado, ressalvado agora quando eu tenho contratações de grande vulto, para obras e serviços de engenharia, cláusula de retomada, enfim, não é o quesito. Mas se a opção é do participante da licitação, ele opta na maioria das vezes por seguro e garantia, nós temos que aguardar 30 dias para assinar o contrato? Será que a gente planejou isso? Lá quando a gente foi elaborar o nosso PCA, será que a gente tem possibilidade de aguardar esses 30 dias? A gente pensou, efetivamente, quando a gente foi construir o nosso PCA? Se não pensamos, temos que pensar para o próximo. Foi o questionamento que nós levamos à AGU. O primeiro questionamento que nós levamos, a gente já perguntou, qual é a interpretação de vocês? Já estão pensando nisso? Vamos tratar. Então, nós estamos pensando em todos esses questionamentos. Nós estamos tentando trabalhar essa integração com a AGU, com a SEGES. E por mais que eu não consiga ter, né, a explanação aqui dos nossos participantes aqui no painel, amanhã na comissão nós vamos tratar desse tema para não deixar aqui em aberto, né, a pergunta do nosso participante. Tá bom, pessoal? Mas hoje aqui, em razão da condução dos nossos trabalhos, a gente vai encerrar aqui os nossos painéis. Antes da saída aqui de vocês, quero informar que o Conselho ele fez uma reserva para quem não é aqui de Brasília, para quem quiser aqui nos acompanhar. A gente fez uma reserva para todos os participantes aqui no restaurante Mangai. A gente vai ter algumas vans que vão sair aqui, nós vamos fazer 2 fluxos de vans aqui. Vocês podem descer, vocês podem aguardar as vans, nós vamos até o restaurante, vamos parar as nossas vans lá no estacionamento. Nós temos aqui programada 1 hora
para esse deslocamento, para nós almoçarmos e para nós retornarmos para os nossos painéis aqui, para as nossas palestras na parte da tarde. Então, aqui, em nome da Justiça Federal, eu quero agradecer a participação da professora Cristiane, do professor Paulo, do professor Lucas, da secretária que teve que se ausentar, agradecer a todos vocês e eu declaro encerrado esse painel. Vocês podem almoçar, que eu sei que vocês estão muito eufóricos aqui. Obrigada, gente. Até a tarde.